Na década de 90, jogos começaram a ficar bem mais populares no mercado e conhecidos até hoje. Quem não lembra dos clássicos como Super Mario World, Donkey Kong Country, Zelda A Link to the Past, Metroid e vários outros? E percebo que todos os jogos que eu citei aqui têm uma coisa em comum: a Nintendo. Isso porque nessa época a Nintendo dominava quase que totalmente o mercado e movimentava várias lojas de eletrônicos com o tão aclamado Super Nintendo. Só que nessa época todos os jogos eram 2D, e isso mudou em 1996 com a chegada do Nintendo 64, que foi com certeza um marco pro mundo dos jogos. Por mais que nessa época a Nintendo tenha perdido a dominância de mercado pro Sony PlayStation 1, o 64 em si teve vários jogos marcantes pra época, como Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask, Super Smash Bros. E o que a gente vai falar nesse vídeo: um dos jogos mais importantes e influentes pra época, Super Mario 64. Tá, primeiramente a gente precisa entender por que Mario 64 é tão inovador pra época. Pra começar, ele foi o primeiro jogo 3D de plataforma, pelo menos o primeiro bom. E estabeleceu várias coisas que até hoje são usadas, como vários tipos de movimentação, a câmera que te faz conseguir olhar todo o cenário com muito mais facilidade, e a coisa de te dropar em um mundo quase aberto, gigantesco, e te fazer explorar cada canto para achar colecionáveis. Conceitos que são usados até hoje em dia na série, como no Mario Sunshine, Galaxy e Odyssey. Mas esses conceitos não foram só usados na franquia em si, e sim na maioria das plataformas 3D que vieram depois dele, como o Banjo-Kazooie, que eu já citei. O conceito dele parece bastante com Mario 64. Ele te dropa em um mapa gigante com vários puzzles e obstáculos para te fazer caçar cada um dos quebra-cabeças. Mas fato é que Mario 64 não foi só incrível na época que saiu, mas é lembrado e jogado até hoje. E isso porque ele envelheceu extremamente bem. A jogabilidade rápida e sem compromisso para ser realista foi uma sacada genial da Nintendo, porque nessa época a maioria dos jogos que saíam só se preocupavam com uma coisa: a diversão. E é exatamente isso o que faz de Mario 64 ser incrível. Explorar cada um desses mundos com um personagem tão acrobata e fluido faz você ter gosto de passar por cada obstáculo para procurar as estrelas. E a criatividade é um ponto muito presente nesse jogo. Não é como se eles só jogassem um monte de colecionável por aí para você pegar e dane-se, como é com jogos da série hoje em dia, porque cada estrela é um desafio diferente que te faz se esforçar para realmente conseguir ela. E essa dificuldade em achar cada uma é o que faz elas se valorizarem tanto, porque você tem que usar a criatividade para encontrar cada uma. Ou só ler a dica que o jogo te dá. Sua primeira estrela é até que bem simples. É só você subir no topo da montanha mais alta, passando por desafios de plataforma simples, que lá em cima vai ter um boss, e quando você derrotar ele, o jogo te joga a primeira estrela. Papum, você pega ela e volta pro castelo. Mas os jeitos de conseguir cada uma vai ficando cada vez mais complexo e difícil. A segunda estrela já é um pouco mais complicada. Você tem que apostar uma corrida com a tartaruga e ir de novo pro topo da montanha. Mas agora você tem muito mais urgência. Precisa ir muito mais rápido e tentar lembrar e decorar cada um dos obstáculos e de como você passou eles, e assim chegar no topo e sentir o doce gosto da vitória. Haha, chupa essa, tartaruga desgraçada! E cada vez que você cumpre um desafio e pega uma estrela, elas vão ficando muito mais absurdas. Chegue no topo de uma torre gigante enquanto pula por plataformas em movimento. Se jogue um canhão para uma ilha flutuante. Pegue todas as moedas vermelhas enquanto voa com seu chapéu flutuante. Pule em um vulcão e chegue até o topo dele. E Mario 64 é cheio de segredinhos e estrelas secretas, como uma que você tem que fazer wall jump em duas paredes aleatórias, que lá em cima vai ter uma estrela escondida. Ou quando você tá explorando o castelo e se joga sem querer em uma parede para você descobrir que tem uma fase secreta ali, e que nela você pode conseguir várias estrelas extras, como passar por caixas que se mexem para coletar as moedas vermelhas, ou subir até o topo da pirâmide. E essas ideias criativas é o que faz o jogo ser dinâmico. Toda hora você tá descobrindo coisa nova e fazendo coisas diferentes. E um jogo desse já seria incrível, mas mano, imagina em 1996 como esse jogo foi impecável. Tanto é que tem várias reportagens de crianças da época que falam que Mario 64 é o melhor jogo que eles já jogaram, e como ele é divertido, carismático, criativo. Inclusive, em uma dessas minhas pesquisas por comerciais antigos, eu achei um vídeo upload de um comercial que se diz ser rejeitado da Nintendo, e nele é basicamente uma promoção pro Mario 64, falando que você deve jogar porque o jogo é incrível e é realista, divertido. Só
que tem um detalhe muito bizarro, que é o Mario desse trailer. O Mario tem um 3D muito datado e tem umas expressões muito bizarras e mal feitas. E o comercial fica tão intenso depois que chega uma hora que o olho do Mario começa a abrir muito e ele começa a simplesmente xingar em um comercial pra ser infantil. Por incrível que pareça, esse jogo influencia até hoje outros jogos. Como de exemplo, a gente tem o A Hat in Time, que é um jogo muito bom inclusive e faz basicamente o que o Mario 64 faz. Te joga em um mapa imenso com várias coisas pra você fazer e que tem o objetivo de você achar as ampulhetas. Super Mario 64 envelheceu bem justamente por ele entender suas limitações e não tentar fazer o jogo mais realista do mundo, mas sim um jogo que divirta pessoas, que você passe horas e não se canse. Por isso que com certeza esse jogo é um dos melhores jogos do mercado, um clássico atemporal que faz parte da infância de milhares de pessoas. A gente também não pode esquecer das lendas que rodeiam esse jogo, como a teoria que todo cartucho de Mario 64 é diferente do outro, o que faz com que cada pessoa tenha uma experiência diferente e presencie coisas diferentes. Tem também a creepypasta do Waluigi, que do nada aparece um cabeção dele que te persegue em um corredor gigante até a morte. E claro, a mais clássica de todas, a lenda do Luigi. Tem uma parte do castelo do Mario 64 que é como se fosse o jardim, e no meio desse jardim tem uma fonte de água com a placa que diz a seguinte coisa: Ellie is real 2041. Aí as crianças dessa época, lendo isso, já começaram a montar uma teoria insana, que se consiste em: se a gente der 2041 voltas nessa fonte, então o Luigi vai aparecer. Será que é real ou fake? Eu me pergunto até hoje se vai ter um jogo de plataforma que vai conseguir superar a grandeza do próprio Mario 64. E a prova concreta que esse jogo vive até hoje é que ainda tem diversas pessoas fazendo speedrun do jogo e tentando quebrar ele e achar até bugs, colocando horas e horas naquela obra e fazendo a comunidade ficar cada vez mais ativa, se superando a cada run e formando novas amizades. Isso sim demonstra o carinho que essas pessoas têm por esse jogo. Só o ato de caçar bugs de um jogo de mais de 20 anos atrás mostra como ele foi importante. E não só isso, a comunidade de mods nesse jogo é até hoje bem ativa, fazendo mods que melhoram o jogo e deixam ele mais bonito para a geração atual, que adiciona fases novas, que expande o jogo ainda mais, mecânicas de gameplay novas, adiciona até outros personagens no lugar do Mario, incluindo o Sonic e o Mario cadeirante. Por que assim? Esse vídeo foi pra funcionar como um tributo a esse jogo que foi tão marcante. Sabe, eu me sinto meio mal de falar de jogos e nem sequer ter feito um vídeo sobre esse jogo. Então é isso. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Tomara que tenham gostado do resultado. Eu gostei muito de falar sobre e até a próxima. Tchau.